E nós voltamos para o terceiro bloco dessa entrevista com César Torres. César, e como é que você está vendo essa situação do Brasil? Essa coisa horrorosa que nós estamos vendo, problema na crise econômica, crise política, o presidente que não se entende com o Congresso, é com o Senado, é com a Câmara. Como é que está essa bagunça toda na sua ótica? Eu vejo com tristeza tudo isso, porque nós estamos falando, assim, basicamente de coisas ruins. Primeiro falamos da questão climática, né, que é uma situação triste agora da política. Nós estamos vendo o seguinte, que a questão do erro, ele vem de longas datas, mas ele fortaleceu com a política petista. Porque, infelizmente, não existe ideal político nos políticos. Hoje existe vontade de poder, sede no poder. É todo um trabalho para o poder. E se monta uma estrutura e institucionaliza todas as mazelas que aí estão, né? Você vê hoje que, lamentavelmente, nós podemos dizer que o governo hoje institucionalizou a corrupção, institucionalizou tudo. Hoje nós estamos vivendo... E todos os órgãos, você vê isso em todos os âmbitos, né? Inclusive na própria igreja você vê isso. Tudo. Então, virou-se, os conceitos mudaram. Aquilo que nós aprendemos de que é vergonhoso você ser considerado, né, praticando roubo, etc., hoje virou caso de notoriedade e promoção pessoal. Você vê um genuíno vibrando na hora que sai da cadeia. Quer dizer, eu teria jogado a cara no chão e coberto com pano de vergonha. Porque eles não se envergonham do que fazem. E o interessante, né? E a pessoa não se preocupa nem em desonrar a própria família, porque lá no Oriente, até há pouco tempo atrás, um político, ele levantou-se uma suspeita na instituição que ele administrava, ele cometeu o suicídio porque ele havia desonrado a família. São princípios. Quer dizer, é questão ética, questão da moralidade. Isso, o Brasil está se transformando numa situação assim, que aquilo que deveria ser, que nós falamos, uma exceção, virou regra. Né? Isso é muito triste para todos nós. A exceção é quem não faz. Porque quando as pessoas viram assim e falam, poxa, o cidadão fulano é uma pessoa honrada, ele merece prêmio, ele é correto, é honesto. Isso não é mérito de ninguém. Isso é obrigação nossa, sermos honestos, corretos. Isso. Nós não podemos. Agora, deveria ter uma punição exemplar para quem corrompe. O grande problema está aí, né? A impunidade é que é a mão de... a liberdade. Hoje, por coincidência, eu levanto cedo e às vezes eu liguei a televisão vendo noticiário. Para fazer aquele tratamento do coração, para tomar um susto logo de manhã, né? e estava, inclusive, também olhando uns e-mails, então peguei a notícia, assim, eu não sei te dizer qual município, mas quem viu noticiário hoje, porque os noticiários se repetem em todos os canais igualmente. Um cidadão assaltando um correio, mascarado, quando foram descobrir o cidadão, ele era um sargento comandante do batalhão da polícia da cidade. Agora, isso é o quê? Isso é o exemplo que o país está dando de impunidade. Exatamente. Né? Você fica triste de ver. Né? Tá aí, os noticiários todos hoje devem falar sobre isso. Então o sargento mascarado foi assaltar o correio. E o pior, César, é que a falha de um acaba enodoando toda a corporação. Por exemplo, houve uma época que fala assim, vamos receber aqui o deputado fulano. O cara era tido como um herói, recebido como um herói. O camarada era vereador. O cara é vereador, ele é autoridade. O cara é prefeito. Hoje, a pessoa muitas vezes até esconde que é político, porque a classe política se permitiu desmoralizar. Muito. Não é isso? E exatamente nessa questão, comete-se mil erros, não é punido. E aí as pessoas falam assim, coloca a culpa toda no PT. Não.
O erro vem desde que o Brasil foi descoberto, já começamos a conviver com essa tal de corrupção, só que hoje ela está entranhada em todos os setores. Ela se multiplicou de forma assustadora. Ela criou tentáculos aonde você imagina, nem imagina. Existe hoje, você todo dia está divulgando uma... E como é que é ser político correto no meio de uma situação como essa, César? Olha, eu, inclusive, assim, eu converso muito em casa, minha esposa é meu seu conselheiro. Conselheiro, e a gente sempre conversa muito. Eu até, outro dia, conversando com ela, falei, Maria José, eu não sei o que faço ano que vem. Provavelmente eu até afasto da política. Porque é tão difícil, você vê hoje a corrupção, ela pegou hoje o judiciário, pegou o legislativo, o executivo e está entranhando em todos os lugares. E ninguém se preocupa em punir exemplarmente. Você vê que esse pessoal da Lava Jato não demora a estar todo mundo em casa. Como aconteceu com o pessoal do Mensalão? A mesma coisa vai ocorrer. Quer dizer, não existe realmente, a impunidade hoje é vantajosa. A corrupção hoje traz vantagens. Quem é que devolveu todo o patrimônio? Quem é que teve patrimônio confiscado? Confiscado. Então não existe. Aí vem os municípios, é claro que a gente tem exceções, né? A gente não vai generalizar, mas uma grande quantidade de municípios aí superfatura tudo quanto é obra. Tudo, e não existe fiscalização. E quando existe fiscalização, não vem a punição, né? Não vem a punição. Então você, às vezes, como vereador, você tem dificuldade de fiscalizar, porque você, além de ter as dificuldades, você pega uma comarca igual Inhapim. Nós temos lá 2 varas. Mas existe 7 municípios. Os processos na mesa dos juízes e promotores estão lá enchendo prateleiras, eles não dão conta. Nós não temos um processo eficiente e temos, inclusive, o sistema é arcaico, né? Sistema arcaico e artifícios na legislação que permite recursos e mais recursos e mais recursos, e o judiciário também fica sem a condição de agilizar o processo e fica correndo aí durante anos um processo. Então você pensa, entra no Ministério Público, até que o Ministério Público vai ter tempo de analisar o processo, começar a solicitar documentos, requisitar papéis, e ele não tem estrutura para isso. E às vezes você faz uma denúncia contra um prefeito, o cara passa aquele mandato, ele se reelege, ele termina o segundo mandato e a situação não foi julgada. Se você facilitar, você ainda corre o risco de não conseguir a documentação dos indícios que você gerou e ainda ser punido por calúnia e difamação. Então, é muito difícil. Se a legislação não tiver, né, mais eficiência, não mudar muitas coisas, fica difícil. E administrar um município hoje, se você não tiver mão de ferro... E essas manifestações populares, você acha que são válidas? Eu acho que sim. Eu só, felizmente, as últimas, né, nós não tivemos, né? Foram pacíficas, e eu acho que elas são válidas, e a sociedade tem que ir sim para as ruas, tem que cobrar. Porque as mudanças, elas só vão ocorrer no dia que a sociedade buscar. Nós não podemos acomodar. Existem países aí que são mais eficientes nessas cobranças. E a sociedade, você vê que ano passado, aquela movimentação, ocorreu que o governo acabou mudando alguma coisa, mas acomodou. Agora, nós estamos vendo que a população está voltando às ruas. Isso. Porque nós temos um governo mais desastroso do mundo. Foi os 4 anos passados da Dilma, ela produziu para colher agora, né? E ainda eu falo que foi o Bolsonaro, deputado, ainda manifestou com a ESO. Você viu aquela manifestação dele.
Que ele tem que a AES tem que agradecer a Deus de não ter ganho não, as foi eleições. o Magno Malta. Magno Malta, desculpa. Isso, Magno Malta, senador do Espírito Santo. Que foi, tem que agradecer a falou, Deus. Né, Vossa Excelência foi abençoado por Deus. Porque se ele ganha, ele ia pegar um país, ia ter que comer do veneno que a Dilma semeou. E agora ela está bebendo do próprio veneno. Isso. Né? Infelizmente, e nós estamos pagando a conta. A situação é grave. Todo esse problema que está aí, os rombos que foram feitos estão sendo pagos com tarifas, juros, aumento disso, aumento daquilo. Eu há poucos dias, eu vi a notícia de que eles iam fazer alteração no orçamento para conter gastos, diminuir. Eu até pensei em fazer, mas não tive tempo, o levantamento dos dinheiros que estão sendo devolvidos e dos rombos anunciados, provavelmente vai dar mais do que o governo quer economizar. Então, se ele recuperasse esse dinheiro, esse rombo que existe hoje na Receita Federal e outros até nos Lava Jato, até nos fundos de pensão, se pegar todo esse capital, não precisaria estar cobrando da população a conta de luz, agora essa vem a conta de inflação água, violenta. Agora vem a conta de água, a Copasa está aumentando a tarifa. Então nós vamos sofrer, esse 2015 vai ser difícil. Porque um ano muito difícil. Até ontem o IBGE anunciou, nos últimos 2 meses, a inflação 8,13, uma coisa assim. Quer dizer, a gente sabe que esse cálculo de inflação nunca é o real, né? O do supermercado é bem diferente. Nós estamos, assim, com a política toda equivocada no país, infelizmente. Eu não sei se você viu e vai ver hoje a notícia sobre a questão da educação. Né? Como que a ONU classificou a situação da educação no país. Né? Que a qualidade da educação do Brasil está uma das piores. Uma das piores do mundo, infelizmente. Então, infelizmente, nós estamos vivendo isso. Agora, é a estrutura da educação, o investimento da educação. Hoje, o governo criou um mecanismo de tentar mudar a estatística, não a qualidade. É dizer o seguinte, não temos tantos analfabetos. O aluno, ele não pode ser reprovado. Eles arranjam tanto artifício para que ele não seja reprovado. Então, isso tudo está criando uma educação de péssima qualidade. A culpa não são das escolas nem dos professores, é da estrutura educacional. Exatamente. Os professores fazem o que podem, apesar de que existe o lado ruim do professor, que é o salário, o professor é desrespeitado em todos os aspectos. Eu também já dei aula. Então, você sabe que o professor, o que ele ganha, dificilmente dá para sobreviver. Não é nem para viver. Nem para viver. E ainda o professor ainda tem que custear muitas das coisas que se aplica na sala de aula. Então é muito difícil. Se ele não mudar essa visão política no país, se não entrar alguém com mão de ferro lá e impor um congresso, moralidade no congresso, porque hoje, vamos dizer aqui a realidade, se você tiver 10% de pessoas idôneas no congresso, eu não sei se eu estou sendo muito generoso. César, nós vamos para mais um intervalo. Na volta nós vamos falar um pouquinho da política regional e falar um pouco da política lá em Apim. É um momentinho só, nós estaremos de volta.